E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023, que fala sobre reações nucleares, que dentro da física isso poderia se encaixar na física moderna. E a questão diz o seguinte: a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiciosa em casos de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras formas de energia. A geração dessa energia tem como característica, e a gente tem que então associar ali. Para ficar mais fácil de explicar, eu trouxe aqui uma imagem, do que seria uma usina nuclear, o esquema, de funcionamento dela básico aqui, para a gente conseguir entender mais ou menos então do que se trata essa situação. Tá? A primeira coisa, a usina nuclear, ela utiliza um fenômeno, uma reação nuclear chamada de fissão. Fissão nuclear. Tá, mas o que é a fissão nuclear então? Resumindo, é um fenômeno onde elementos mais pesados são desintegrados e transformados em elementos mais leves. É a desintegração, elementos mais pesados se transformando em elementos mais leves. E os elementos que são fissionáveis, eles apresentam uma característica que é radioatividade. Eles acabam sendo elementos radioativos. O exemplo mais comum que a gente tem é o do urânio, que ao ser fissionado pode se transformar em criptônio e bário, que são elementos mais leves que ele. E aí, dentro desse processo, desse fenômeno, uma das características que a gente tem é a transformação de energia, a liberação de energia junto aí com o fenômeno. E essa liberação de energia, que acontece na forma de calor, pode ser usada e é usada nas usinas nucleares. Então, mais ou menos como é que vai funcionar? A gente vai ter dentro de uma usina 3 circuitos de funcionamento, onde utilizam a água como a matéria-prima ali para transferir essa energia. E aí, como é que vai funcionar? A gente tem aqui no início as hastes de controle e o núcleo. E eles vão estar no circuito que a gente pode chamar como primário. Então, dentro desse primeiro tanque aqui, o que a gente vai observar? A gente vai ter a reação de fissão acontecendo, onde os elementos de urânio vão se desintegrando e se transformando em elementos mais leves e liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor. E aí tem uma água em contato com ele, essa água vai esquentar, vai aumentar a pressão, vai ficar muito quente, e essa água, através desse encanamento aqui, ela vai ser transportada e vai levar consigo o calor. Esse calor vai ser transferido para o segundo circuito, que tem um outro tanque aqui, E o único contato entre a água desse tanque do segundo circuito e a água do tanque do primeiro é térmico. Elas não têm um contato físico direto. A única coisa que acontece é que essa água começa a liberar esse calor para o outro tanque, aquecendo toda essa água do outro tanque. Aí é a mesma coisa. Essa outra água vai ser transportada para cá pelo aumento de pressão, ela vai vaporizar. E esse vapor, ele vai girar essa turbina aqui, Esse vapor forçando o movimento dessa turbina vai girar essa haste associada a este gerador, e esse gerador vai conseguir transformar energia, então, cinética do movimento da turbina em energia elétrica. E a gente tem, então, a geração dessa energia. Só que eu preciso refrigerar essa água, esse vapor, na verdade, transformar ele de novo em água para que o processo continue, para que a gente consiga fazer isso por vários e vários ciclos. Então, o que vai acontecer? Esse vapor, ele vai entrar numa câmara de condensação. Aqui, a gente tem o condensador, E como é que vai funcionar o condensador? Aí entra um terceiro circuito da água. A gente vai coletar a água de uma fonte, de um rio, de um lago, do mar, e essa água que já tem uma temperatura ambiente, uma temperatura mais baixa, ela vai passar por esse circuito aqui,
vai entrar em contato térmico com esse vapor e o calor do vapor vai ser transferido para a água desse terceiro circuito. Essa água, então, acaba ficando quente e aqui ela vai passar por um processo de refrigeração, digamos assim, para poder ser jogada no rio de volta, porque ela não pode ser jogada tão quente assim no rio, tem um limite ali de temperatura. E aí tu percebe que nesse processo aqui, onde a gente vai utilizar a água do rio, onde ela vai esquentar e resfriar, parte dessa água do rio vai acabar vaporizando, né? Parte dessa água vai virando vapor. E quando a gente vê aquelas grandes chaminés de usinas nucleares, né, emitindo aquele vapor todo, que é o que a gente está vendo aqui, ó, aquelas grandes chaminés, elas estão emitindo nada mais do que vapor de água, que é do processo de refrigeração ali do circuito terciário que a gente chama, né? E aí, a água que estava na forma de vapor no circuito secundário, ela volta para o tanque e a coisa continua. Então, o que a gente tem que entender aqui? Entendendo esse processo do funcionamento da usina nuclear, a gente consegue olhar as alternativas e ver do que se trata, né? Primeiro, alternativa A, diz ali, ó, geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis. Não, né? Porque como a gente trabalha com material radioativo, os resíduos que a gente tem, eles são resíduos que precisam ser guardados, selados e deixar por muito tempo para que, com o tempo de meia-vida, a radioatividade desses resíduos vá diminuindo. E isso pode demorar muitos e muitos anos. A gente tem como exemplo a cidade de Chernobyl, que até hoje está interditada por causa do vazamento nuclear e se espera a meia-vida fazer com que essa radioatividade caia, mas isso vai demorar muitos e muitos anos pelo tempo de meia-vida do material que a gente tem, né, teve o vazamento naquela cidade. Então, resíduos facilmente recicláveis? Não, porque o material é radioativo e não tem como ser reciclado esse material enquanto ele for radioativo. B. Promover o aumento do desmatamento. As usinas nucleares elas têm um tamanho bem menor em relação às usinas hidrelétricas, por exemplo, que precisam de uma grande quantidade de água reservada e isso gera muito desmatamento. Então, na verdade, em comparação com as outras, ela não promove um aumento no desmatamento. Na verdade, ela tem um design bem pequeno em relação às outras. C. Contribuir para a produção de chuva ácida. Vamos pegar a C e a D já. Ó. Contribuir para a produção de chuva ácida e emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Como eu falei para vocês, os únicos gases que são lançados no ambiente são vapor d'água. E o vapor d'água não é tóxico. E ele não vai contribuir para a chuva ácida, né? Porque vapor d'água é uma nuvem, né? É água sendo lançada na atmosfera e no máximo que vai acontecer é chover água. Então, tanto a C quanto a D a gente pode tirar entendendo que aquele vapor é unicamente vapor d'água. Sobrando a alternativa E, que é a resposta certa para essa questão, que diz o seguinte: produzir calor sem consumo de combustível fóssil. Sim, ele utiliza o processo de fissão nuclear para produzir o calor, e o processo de fissão é com material radioativo, né? Como eu falei, através da quebra, da desintegração desses núcleos mais pesados, que utilizam materiais de combustível fóssil, são aquelas usinas termoelétricas, que daí sim, elas vão gerar uma queima desse combustível, derivados do petróleo, e aí sim nós temos gases tóxicos sendo emitidos na atmosfera. Não é o caso das usinas nucleares. Certo? Então era isso, resposta para essa questão alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.